Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as principais veias. E agora fica tudo mais fácil, né? Porque toda vez que a gente tem uma artéria de médio e de grande calibre, a gente vai ter uma veia que acompanha essa artéria. E nós chamamos essa veia de veia satélite. E por nossa sorte, geralmente essas veias recebem o mesmo nome das artérias. Então, se vocês entenderam o que foi falado na aula de artérias, né, na parte de principais artérias, naquelas duas aulas que nós falamos de artérias, vocês praticamente já entenderam tudo de veia. É só a gente fazer o sentido inverso. Então, quando nós falamos das artérias, nós falamos de uma artéria de grande calibre que foi se dividindo em vários outros pequenos ramos. Aqui nas veias é o contrário. Então, se na artéria a gente começou do coração para o corpo, nas veias agora nós vamos falar do corpo para o coração. E à medida que essas veias vão se unindo, nós vamos chamar essas veias de tributárias. Então, as tributárias vão se unir para acabar formando uma outra veia que vai se unir com uma outra tributária e assim até chegar nas veias que vão levar o sangue ao coração. Tranquilo? Então, se vocês ainda não assistiram a aula de artérias, passe primeiro na aula de artérias, que vocês vão ver que vai ficar tudo muito mais fácil aqui na parte de veias. E como não pode deixar de ser, eu fiz aquele desenhozinho horroroso para a gente de novo e espero que vocês estejam gostando também. Vamos lá. Então, a gente vai começar primeiro a falar das principais veias dos membros inferiores e abdômen. Então, a gente faz o caminho inverso, tá, galera? Então, a gente começa, ó, lá pelo membro inferior, lá pela região da perna, onde as veias dorsais e plantares vão formar as três veias que nós encontramos na perna: a veia fibular, a veia tibial anterior e a veia tibial posterior. Então, aqui nós temos a mesma coisa, ó, a veia fibular se unindo com a veia tibial posterior, a veia tibial anterior, esse pedacinho aqui bem pequeno, ó, desembocando na veia tibial posterior, para formarem essa veia aqui agora, ó, que vai passar atrás do joelho, que é a veia que nós chamamos de veia poplítea, não é? Então, a gente vai ter aqui, ó, mais aumentado fibular, tibial posterior. Olha a tibial anterior aqui, ó, um pedacinho dela aqui, ó, entrando na tibial posterior para formar essa grande veia aqui atrás do joelho. Então, essas três veias vão formar a veia poplítea. Olha o nosso desenhozinho lá voltando, hein? Aumentando ele. E aí a gente tem a veia poplítea passando aqui, próximo junto com ela também, a artéria poplítea que não está sinalizada aqui, que não foi pintada nesse desenho. E aí, o que acontece agora com essa veia lá atrás do joelho? Ela precisa ir para onde? Ela precisa ir lá para a região anterior. E aí ela passa junto com a artéria femoral por um hiato, que é o hiato adutor. E aí vai formar e vai chegar na veia chamada agora de veia femoral. Então, ó, passando pelo hiato adutor, agora subindo. Então, a gente tem aqui a relação da artéria femoral e a veia femoral passando aqui mais posterior a essa artéria. E aí, depois, ela sobe até chegar na altura da virilha, né, digamos assim, até a altura do ligamento inguinal. E aí agora ela sai do membro inferior e começa a entrar na região de cavidade pélvica. Então agora ela deixa de se chamar veia femoral e aí passa a se chamar veia ilíaca e externa, uma de cada lado. Então, agora da veia femoral, nós temos agora a veia ilíaca externa. Essa veia ilíaca externa vai se unir com a veia ilíaca interna. Não é assim que acontece lá na artéria? Ela não se divide, agora a gente está unindo. Então, ela vai se unir agora com a veia ilíaca interna para formar a veia ilíaca comum. E aí agora ela forma a veia ilíaca comum direita e a veia ilíaca comum esquerda. A veia ilíaca externa, ela drena o sangue do membro inferior, praticamente, e a veia ilíaca interna vai drenar o sangue de cavidade pélvica. E aí agora as veias ilíacas comuns vão se unir para formar a veia cava inferior, que vai levar o sangue direto agora para o átrio
direito. Olha o desenho do nosso coração de novo aparecendo. E aí ela leva o sangue para o átrio direito. Tranquilo? Essa é uma das exceções, porque quem é que está passando aqui do lado? Ó? Que vaso é esse daqui? Ó? Essa agora é a artéria aorta descendente, não é isso? Então a gente não tem uma veia aorta. A veia que acompanha a parte descendente da artéria aorta é a veia cava inferior. E como a aorta descendente, essa parte abdominal, ela vai se dividir para levar sangue para todas as vísceras abdominais, a veia cava inferior vai recolher o sangue dessas vísceras abdominais. E aí nós temos a primeira veia que está vindo de um órgão abdominal, que está vindo dos rins, que então serão chamadas de veias renais. Então, a veia renal, ela drena diretamente o sangue do rim para a veia cava inferior. Vocês vão ver que os outros órgãos, eles precisam passar por um outro órgão para chegar na veia cava inferior. Eles não podem voltar diretamente para ela. Então, quem vai voltar diretamente para a veia cava inferior vai ser a veia renal, porque aqui no rim, aquele sangue já foi filtrado. O que tinha que ser retirado do sangue naquele momento já foi retirado, e aí agora ele pode voltar direto para a veia cava inferior. É o que não pode acontecer com o sangue que vem dos outros órgãos abdominais, que é o sangue que precisa passar primeiro pelo fígado. É como se ele passasse pelo fígado para, entre aspas, desintoxicar e voltar para a veia cava inferior novamente. Então, ele faz um pit stop no fígado e volta para a cava inferior. Então, o sangue que vem do estômago, o sangue que vem do intestino delgado, o sangue que vem do intestino grosso e o sangue que vem do baço, primeiro eles têm que ir ao fígado para desintoxicar, digamos assim, e do fígado voltar para ver a cava inferior. Então, aqui agora a gente vai ter uma veia que vem do intestino delgado, que a gente vai chamar de veia mesentérica superior. A que vem do baço, nós chamamos de veia esplênica. Então, essas duas veias vão se unir para formar uma veia que irá levar ao fígado, que será a porta de entrada para o fígado, que é a veia porta. Essa veia porta hepática, essa veia porta do fígado, é a veia que está trazendo sangue do intestino delgado e do baço. O sangue que vem do intestino grosso, através da mesentérica inferior, é o sangue que vai ser drenado para a esplênica e daqui ele entra para a veia porta e vai para o fígado. Já as veias que vêm do estômago, as veias gástricas, elas drenam diretamente para essa veia porta do fígado e aí o sangue desses 4 órgãos cai diretamente ao fígado. E do fígado volta para a veia cava inferior. Então, aqui nós temos a veia mesentérica superior, que vai junto com a veia esplênica, que vem do baço, formar a veia porta do fígado, ou a porta hepática. E aí vai levar o sangue ao fígado. No fígado faz o que tem que fazer e volta por veias para a veia cava inferior. E aí a gente ainda vai ter a mesentérica inferior, que vem do intestino grosso para a veia esplênica. E nós temos aqui as duas veias gástricas que vão para a veia porta diretamente, que é a veia gástrica direita e a veia gástrica esquerda, que vão desembocar diretamente na veia porta. Tranquilo? Entenderam isso? Essa é a segunda exceção que nós temos em relação às veias e artérias. Porque das artérias sai da aorta diretamente para os órgãos, mas aqui do estômago, do intestino delgado, do baço e do intestino grosso, essas veias precisam ir ao fígado primeiro para depois retornarem à veia cava inferior.
E aí volta do fígado através de veias hepáticas comuns. Na verdade, volta através de 3 veias hepáticas comuns. São elas aqui, ó. Então, a gente tem essas 3 veias hepáticas que vão recolher o sangue do fígado e agora sim desembocar direto na veia cava inferior para daqui cair para a parte inferior do átrio direito. E assim retornar ao coração o sangue da região abdominal e da região do membro inferior. Tranquilo? Entenderam? Ficou claro para vocês isso? Quando a gente vai agora para membro superior e cabeça e pescoço, é também quase que a mesma coisa. Então, nós vamos ter veias palmares, né? E essas veias palmares vão dar origem a esse arco na região da palma da mão. Então, nós temos ali os nossos 2 arcos, que vão dar origem a uma veia lateral, que será a veia radial, e vai dar origem a uma veia medial, que é a veia ulnar. Essas 2 veias vão se unir lá na altura do cotovelo para formar uma veia na região do braço, que é a veia braquial. Então, as 2, veia radial e a veia ulnar, elas se unem para formar a veia braquial, que vai como um tubo único até lá, depois da clavícula. E aí ela sobe, quando chega na região das axilas, passa a se chamar veia axilar, e quando passa por debaixo da clavícula, ela vai se chamar veia subclávia. É igualzinho a parte da artéria, uma indo e a outra voltando, tá? Agora, quando chega aqui na drenagem de cabeça e pescoço, é que a gente tem a outra exceção. Porque o sangue que vai, ele vai através da artéria carótida comum, artéria carótida interna e artéria carótida externa. Só que ele não volta por uma veia carótida, não existe uma veia chamada de veia carótida. A veia que drena o sangue de cabeça e pescoço é a veia jugular. E aí nós temos 2 veias jugulares. Uma veia jugular interna, que drena o sangue praticamente todo da cabeça, que vem de parte interna e externa de cabeça, tá? Então, a veia jugular interna, ela vai se unir com a veia subclávia. Então, nós temos aqui, ó, a união da veia jugular interna direita com a veia subclávia direita. Do lado esquerdo, a mesma coisa. Veia jugular interna esquerda se une com a veia subclávia esquerda. E aí, depois, nós vamos ter uma veia jugular externa que auxilia a drenagem da parte de face e couro cabeludo. Só que essa veia jugular externa, ela não se une com a interna. Ela vai desembocar, ó, galera, na subclávia. Então, essa veia jugular externa, ela desce e acaba desembocando, ó, na subclávia. Então, a gente não tem uma veia jugular comum. Tem alguns colegas que ainda citam uma veia jugular comum, eu não sei aonde, mas elas não existem. Elas estão desembocando na veia subclávia. Não tem como ser comum porque elas não se unem, beleza? Então, a gente tem aqui a veia jugular interna, a veia subclávia e a veia jugular externa. E aí, agora, a união da subclávia com a jugular interna vai formar uma veia que está drenando o sangue de cabeça e membro superior. Então, é uma veia chamada veia braquiocefálica. Não é veia tronco braquiocefálico. Tronco é só arterial. Essa é a veia braquiocefálica. Na artéria, nós temos um tronco braquiocefálico, enquanto nas veias são 2 veias braquiocefálicas. Uma veia braquiocefálica direita e uma veia braquiocefálica esquerda. Essas 2 veias braquiocefálicas vão se unir para formar a veia cava agora superior.
que está drenando o sangue de membro superior, cabeça e pescoço. E aí ela chega pela parte superior no átrio direito. E aí fecha novamente o nosso circuito de drenagem do sangue de todo o corpo. Então, se vocês entenderam a aula de artérias, com certeza entenderam aqui também. A gente tem poucas exceções. Na parte das veias, as exceções são a veia cava inferior, que não existe uma veia aorta descendente. A gente tem as veias que vão ao fígado, formar a veia porta do fígado primeiro. E nós vamos ter a veia jugular, que não temos a veia carótida, né? Formando a veia cava superior, que seria praticamente uma analogia da aorta ascendente e do arco da aorta. Tranquilo? Então, agora, o nosso sangue voltou ao átrio direito pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Do átrio direito cai no ventrículo direito e volta de novo para a circulação pulmonar aí, através do tronco pulmonar, que é uma artéria, que se divide em duas outras artérias para reiniciar o ciclo novamente. Então, se vocês entenderam a aula de artérias, com certeza acompanharam aqui facilmente esse retorno que não tem mistério nenhum. Façam aquele desenho, coloquem os nomes, etiquetem os nomes, que fica muito mais fácil de vocês entenderem e nunca mais esquecer, sem precisar ficar gravando tudo. Não dá para a gente gravar a anatomia toda, a gente tem que entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Além disso, nós ainda vamos ter 4 veias superficiais. As artérias superficiais, elas têm uma distribuição de forma irregular. As veias não, as veias elas têm umas características específicas e nós temos 4 veias superficiais nos membros, que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui antes de finalizar a aula para vocês entenderem. Então, nós temos 2 veias superficiais no membro superior, uma veia medial, que ela é menor e desemboca aqui, ela entra agora para a parte profunda. Então, essa veia superficial medial, nós vamos chamar de veia basílica, que ela drena o sangue para a veia braquial. E tem uma veia lateral, que é chamada de veia cefálica, que vem por toda a região lateral de membro superior, e ela desemboca aqui, próximo à clavícula, na veia subclávia. Então, anotem isso, que muitas vezes é questão de prova. A veia basílica, ela é medial e drena o sangue para a veia braquial, né? Basílica braquial. E a cefálica, ela é lateral, maior e drena o sangue para a subclávia. No membro inferior, nós temos 2 veias superficiais chamadas de safenas. Safena parva e a safena magna. Como o próprio nome já diz, magna, ela vai ser a maior. Então, a safena parva, ela drena o sangue dessa parte lateral da perna e posterior e vai drenar o sangue para uma veia profunda lá na região posterior do joelho, lá na região poplítea. Então, a safena parva drena o sangue para a veia poplítea, ok? E a maior de todas é a safena magna, que ela é medial e vai drenar o sangue lá para uma veia próximo do ligamento inguinal, que é a veia femoral. Então, um pouco antes da veia femoral atravessar o ligamento inguinal e se tornar veia ilíaca externa, há uma entrada aqui da veia safena magna. E é essa veia safena magna, uma parte dela, que é muitas vezes utilizado para fazer um bypass lá no coração, quando o indivíduo tem um entupimento de uma artéria no coração, que é a hora que o médico faz uma ponte chamada ponte de safena, né? Então, a ponte de safena, essa revascularização do miocárdio, ela é feita utilizando uma parte dessa veia safena, e aí ficou o nome popular, conhecido como ponte de safena. Então, quando o paciente faz uma ponte de safena, ele vai ter uma cicatriz em tórax, porque vai ter que ter acesso ao coração, e vai ter uma cicatriz também no membro inferior para a retirada dessa veia superficial. Espero que tenham gostado nessa aula de veias. Nós fechamos, assim, as
os principais vasos do nosso sistema circulatório. E aí, nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura, né? Assim? Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma de maluco e traçar o nosso objetivo, manter-se firme nele. A grande maioria vai dizer que é loucura, que é maluquice, mas a gente sabe lá no nosso interior que tudo que a gente está fazendo é bem pensado, bem traçado. Fechou? Grande abraço a todos, gratidão, até a próxima.